realmente hoje aqui, novamente falando sobre viagens, estou com 2 pessoas aqui que não trabalham, só viajam. Que é a Vênica, que só tem 30 anos de loja, né? Com os objetos maravilhosos. E o Cássio aí, que é arquiteto, mas só viaja, né, Cássio? Agora, a última viagem você estava em Jericoacoara. Foi, Jericoacoara. Voltei de lá agora. Tá bom lá? Muito. Nossa, lindo e engraçado que tem 15 anos que eu não ia a Jericoacoara. E eu voltei e tem aquele impacto, né? Que cresceu, que mudou, mas está bacana. E você ficou quanto tempo lá? Fiquei uma semana. Uma semana. Foi o suficiente, né, para dar uma descansada. Bateu palma para o pôr do sol? Com certeza. E você, Vênica, você chegou agora da onde? Agora, nas férias, a gente viajou para a Índia. Fizemos uma pausa em Dubai, que é um lugar muito interessante, que já tinha feito outras pausas lá. E eu estava com os meus filhos, quis que conhecessem, porque é uma cidade para mim que é uma incógnita. E como eu vi outro dia numa reportagem, naquela que muita gente deve conhecer, O Mundo Visto de Cima, falaram muito interessante que é a cidade que já nasceu velha. Porque ela, apesar de ser super contemporânea, ela não foi pensada com nenhuma economia, com nenhuma visão de sustentabilidade. É tudo over. Então, assim, os meus filhos, que são muito interessantes, não gostaram. E depois nós tivemos um contraponto que nós fomos para a Índia e para o Nepal. Não foi a primeira vez que eu fui, mas foi uma experiência maravilhosa. Primeiro, um privilégio estar viajando com a família. E é um roteiro que eu indico porque eu acho que é uma coisa bem ainda in natura, apesar da evolução, mas que a gente tem um conceito de vida muito bacana, muito pé no chão e que vale muito a pena. Eu comecei a viajar com meu pai, que adorava viajar. Quais eram as viagens? A gente ia num Fusca para a Serra da Piedade, a gente foi ao Caraça, a gente foi em Cachoeiro do Brumado, onde eu conheci um artista que eu sou apaixonada e não tenho nada dele quando eu era criança, que é o Arthur Moreira, que muita gente deve conhecer. Quem mexe com arte popular, que fazia umas coisas maravilhosas. O meu pai visitava antiquários, eu fui em Tiradentes, eu era uma criança, tem as fotos, Tiradentes era só 2 ruas mesmo, aquela coisa. Então, assim, viajei com meu pai, depois com 21 anos, eu tinha 21 anos, eu perdi meu pai. E aí viajei um período pequeno de 2 anos sozinha, fiz o Nordeste todo, conheci Trancoso em 1980, mais ou menos. Fiquei na primeira pousada que tinha em Trancoso. E depois eu casei com 23 anos e casei com um viajante. Olha que ótimo. Maravilha! Então, depois disso, por isso que eu falo, eu tenho 34 anos de casado, tenho 34 anos de viagem, então eu já viajei muito. Mas acho que é pouco ainda. Eu acho que a média pelo menos 2, né, Vênica? Eu acho. Agora, outra coisa também que coincidiu pra gente viajar muito foi que o meu marido aposentou muito cedo. E eu sou profissional liberal. Então, assim, toda beirada, né? Então, assim, eu posso contar vários tipos de viagem. Porque a gente, desde o Fusquinha do meu pai, conhecendo por aqui, e aí depois o meu marido, muito capaz e tudo, ele tinha na mão o Michelin, Flomers, que é um outro guia também bem popular para viagens baratas. E eu estou esquecendo um outro agora, não estou me lembrando, é muita coisa. E a gente começou a viajar através desses guias. Claro que com muitas limitações. E uma outra coisa interessante é que a gente tinha uma tia dele que tinha uma situação financeira muito boa, então a gente pedia o dinheiro emprestado, fazia viagem, pagava. Aí na hora que a gente acabava de pagar, a gente pediu dinheiro emprestado de novo para fazer outra viagem. Que ótimo! De viagens, né? Isso é ótimo. Então ela financiou a gente durante muitos anos, até a gente tomar um pezinho para poder fazer voo com o nosso recurso. Porque viajar antes, gente, não era igual viajar hoje. O dólar era um absurdo, né? Eu lembro que nós viajamos no ano que se instituiu o euro também, inclusive chegamos na Bélgica, que era a capital da comunidade europeia, exatamente. E assim, era tudo muito caro para nós. E assim, restaurante, nada. Eu vejo hoje esse povo postando restaurante com prato tal. Não, é um sanduíche, é o que der, e vamos que vamos, e vamos pra frente, vamos conhecer. E uma coisa também que a gente fez a vida inteira e faz até hoje, não tem esse negócio de querer correr não sei quantos países, não.
Você vai para tal país? Vamos para tal país. Ah, isso é o melhor, né? Porque, gente, descansa, aprende a cultura, você entra naquele espírito Você do saber um país pouquinho, ali. né, Cássio? Pelo um menos. Porque pouquinho, já é verdade. né? A gente questiona muito, sim. Pegando um básico. Paris, Torre Eiffel. Aí você vai, 13 horas já. Olha, Torre Eiffel. Pronto, vamos para outra cidade. Não. Você vê o que eu já vi na foto, né? Assim, realmente. E tem Acho que tanta principalmente coisa. nas cidades dos países da Ásia, por exemplo, que é uma viagem mais cansativa, tem que ser pelo Tem que menos dedicar. 5, 6 dias no lugar, país, verdade. porque senão você não conhece. Né? Em falar em Ásia, eu estou com uma roupa cambojana. Eu vi na Né? hora. Linda, por sinal. Vocês também compram? Ó, se eu compro. Trajes. Eu contei Trajes. trajes não, eu gosto de algumas peças assim, Objetos, eu né, compro Cássio? objetos. Aí foi engraçado que da última viagem que eu fiz para Tailândia, na volta, parando em Dubai, no aeroporto eles não deixaram eu embarcar com todos os Budas que eu tinha comprado. Acho que dói, Buda, né? Buda é tudo, né? Ah, é muito lindo, É né? muito lindo. São muitas versões, né? São várias versões. E eu falei, olha, isso não é Buda do século XV, do século VI, né? Sei lá o que Coisa da agora. coisa antiguinha, né? Mas tive que deixar pelo menos 2 Budas lá na... Olha, que coisa, hein? E você compra? Olha, é o seguinte, eu, pela idade, pelo tempo de viagem e tudo, eu já tô meio que proibida de comprar, né? Senão, primeiro, na minha casa, para mim andar, vou ter que fazer assim. É claro que eu tenho um olhar muito aguçado e uma coisa que eu adoro é chegar na casa de um cliente e perceber de onde que são as peças. Eu acho muito interessante legal. isso, porque como a gente conhece, aí você pode discorrer sobre as peças, eu acho isso, assim, muito legal. Eu compro, mas eu compro com muita parcimônia, compro pouco, cada dia compro menos. Eu especialmente gosto muito de bijuteria ou joia, quando dá para comprar uma joia. Na Índia, especialmente, dá para comprar alguma coisa de joia. Tem coisas lindas, né? Tem. Joias lindas, né? Tem. Eu não fui ainda. Então, assim, mas eu tenho restringido demais as compras. Até pelo número de viagens a gente vai restringindo. Não Não outra viajo coisa. mais É sem outra ver. coisa. Pra mim é uma coisa assim, é um dinheiro que É bem gasto. Se não, você... Concordo. É bem gasto. É a mesma coisa que entrar num museu sem saber nada. Justo. Você né? fica, você dá uma volta rápida e acha que tá tudo visto. É no E acho que a gente Camboja pode agora. até saber da história do país e tudo, mas quando você tem um guia, Ah, é cada diferente. experiência É diferente. é diferente. Ô, Cássio, a entendeu? gente teve agora em Camboja um guia, ele é cambojano, né? Ele autodidata em português. Ele Ah, aprendeu sozinho. Como é que ele chama? Eu não lembro o nome. É um senhor? Será que Não, eu é um vi? jovem. é um jovem. Ele é novo. Ah, é capaz de ser o Ele mesmo. é autodidata no Então português. deve ser, deve ser o mesmo. Figuraça. Ah, depois você mostra a Figuraça. foto, Vou gente. mostrar a fotinha É. dele. Eu tenho no WhatsApp o Ah, telefone será dele. que é? Depois você mostra, né? Vou mostrar a fotinha Mas dele. foi Isso coincidência. vai ser legal. Você ele é novinho. Sei que eu tava filmando. E ele assim, deu todo o esclarecimento, mas tinha uma coisa que era muito engraçado, que a gente tava lá. Ele é magrinho. Magrinho, é então ele vai mesmo. ser. É esse mesmo. Aquele sensação térmica do seu cinquentinha, né? Nossa, Aí a quentinho. gente, toda hora a gente Nós ficava assim, morrendo. na sombra, aí a gente começava a andar. A gente perguntava uma coisa pra ele, ele parava pra explicar. E Ele começava. não anda E a gente ele pingando, não assim, né? Anda falando, Suor. era muito engraçado. Toda hora ele parava, começava e falava. Mas assim, legal, ele viu esse nicho, né, de portugueses e brasileiros, aprendeu sozinho e até surpreendente. Ele falou assim, a forma eu dele não vou falar. aprender chinês porque aqui já tem um monte. É. Aí eu vou aprender. Eu achei sensacional, né? Esse Foi perfil. interessante, por exemplo, ele me levou aquele templo lá do Camboja, aquele grande, mais antigo de todos os séculos. Isso, Angkor. Angkor. É. E ele entrou comigo pela passagem que ninguém entra, que é Angkor por trás, É isso. Angkor né? Wat. E ele me mostrou cada coisa, cada detalhe, assim, foi me explicando. Deve ser ele, viu? É, Surreal aquilo, né, É gente? surreal, maravilhoso. O que significa viajar? Qual que é a importância disso para vocês? Assim? Nossa, a viagem para mim, eu acho que não só profissionalmente, mas até espiritualmente, ou, né, é uma gama de enriquecimento que não tem nem como dimensionar. Eu gosto muito de viajar, sempre gostei. Igual a Vênica disse, as minhas viagens vão assim, para Serra do Cipó até para a Ásia ou para Nova York. Para mim tudo tudo, cada viagem É uma experiência. é uma experiência e um Com certeza. enriquecimento. Culturalmente,
não tem nem como explicar. Qual, por exemplo, a gente está falando de Cuba. Cuba é maravilhoso, é um país assim. E não é falando da política, não quero esquecer disso. Isso é a parte. Mas é um país assim, Havana é a coisa mais linda do E quando mundo. você chega no aeroporto? Você fala, voltei na história, assim, eu tô lá. Isso é incrível. Pior, parou. Uma coisa que me chamou a atenção foi o guia que nos recebeu, ele explicando pra gente que a gente foi num palacete que era de uma condessa ou de uma baixatriz, alguma coisa assim, não me recordo. Só sei que estava tendo um dia da Revolução, que houve lá, que eles tomaram o poder, eles estavam tendo um jantar. Que aí nessa casa estavam vários políticos americanos e tudo, que os serviçais da época, os mordomos, aquela coisa toda, eu viajando a história. É isso que eu tô te falando. Você constrói dentro da sua cabeça. Eles fugiram, né? Mas que as pratarias, as joias, muita coisa ficou para trás. Aí os empregados da casa tinha um porão, levantaram a tábua desse palacete, né? Que eu conheci, que é lindo, lindo, lindo. Mas aquela decadente, né? E jogaram tudo dentro. Aí depois foram achar depois de 30 anos. Olha que bom. Tem muita história, É né? muito legal, né? E pra você, Vênia? Primeiro, eu chego uma hora que eu fico no limite. Eu acho que é uma reciclagem pessoal, né? É uma outra visão de mundo. E não precisa ser uma viagem internacional. Eu acho que qualquer viagem, ela tem uma carga de cultura. Nós temos um país continente. Riquíssimo. Você vai para qualquer lugar do Nordeste, do Sul, que o Sul também é riquíssimo. Nós temos aqui a América do Sul com lugares maravilhosos para conhecer. A natureza, o Chile é um país assim de natureza que é uma coisa, né? Patagônia, Atacama. E assim, né? Então assim, você não precisa de falar que você atravessou o mundo para você fazer uma viagem boa, né? Outra coisa também que eu acho interessante é o seguinte, cada viagem é uma viagem. Você pode ir para o mesmo lugar, mas você muda todo dia, né? Os lugares mudam. Né? Eu, por exemplo, que tenho os filhos, então assim, quando é com o filho, a experiência é completamente diferente, porque vem a visão deles também pra gente. Né? Eu achei muito interessante que eu tenho uma filha que acabou de fazer 18 anos, e ela, mãe, eu adorei a Índia, mas é muito intensa, é muita coisa. Né? Então assim... Então eu acho que viajar para mim, além de ser vital, porque eu acho que eu não vivo sem, né? Acho que daqui um tempo a gente vai fazer viagens menores, viagens por aqui, porque a gente vai ficando mais cansado. Um aeroporto é punk de ser enfrentado, né? Não é brincadeira. Alfândega não é brincadeira. Mas eu acho que o que fica disso tudo aí, primeiro que é o único dinheiro que você gasta, né? E você fica mais rico, porque você está investindo em você mesmo, né? Então, assim, isso é um item. Você nunca perde, né? E eu acho que cada dia que passa, as coisas que eu valorizo são essas coisas pessoais, né? Eu não valorizo mais uma coisa que eu não vou poder ter para sempre, né? Então, eu valorizo essas coisas pessoais. Então, para mim, a viagem é essencial. Mas respeito também. Por exemplo, a minha mãe, que morreu recente e era idosa, ela falava assim, eu conheço o mundo inteiro com as viagens de vocês. Eu não quero viajar. Tem que respeitar, né? A Disney, ela falava assim, muito interessante, porque tem muito neto. A Disney, eu já fui mais de 20 vezes. Cada neto que ia, ela ia junto, né? Então, assim, ela pôde viajar, ela teve condição num momento, mas ela não era a opção dela, o negócio dela era bordado, coisa de casa. Então, assim, eu respeito as pessoas, né? Tem gente que é muito medrosa, porque a gente corre muito risco, não é o caso. Eu falo assim, uma vez a gente pegou um vento muito forte, isso há muitos anos atrás, em Sagres, de onde saíram as caravelas, onde era a escola de Sagres, onde saíram as caravelas para os grandes descobrimentos. E lá é maravilhoso, porque o mar tem aquelas, não é escarpa que chama, não sei, mas assim, tem aquelas pedras enormes, a estrada passa na beirada e lá é o marzão. E nós pegamos um vento, a gente num carro alugado, eu e o meu marido. Aí eu falei, Ricardo, se esse carro cair na água aqui, ninguém vai ter notícia da gente nunca mais. Então, assim, são muitos riscos que você corre, né? Verdade. Então, assim, tem que ser desprendido, tem que ser, como diz uma minha amiga querida de viagem, ela fala, Vênica, não gostou? Abstrai. Abstrai, faz de conta que você não viu aquilo, bola pra frente.
Mas você sabe que esse negócio do gosto é muito interessante, por exemplo, porque não é que o meu gosto é o melhor de todos, né? O mais Não bacana existe de isso, né? todos. Não existe É. isso. Você que é minha cliente, você que vai... O seu gosto é seu. Agora, com essas bagagens todas que a gente tem, a gente vai... Né, moldando, só, olha, fulano faz isso, faz aquilo, né? Então é o que você falou, né? Então a gente fica permissivo mesmo. Agora, a gente que em comum que conhece o Camboja, nunca viu um mobiliário tão feio quanto o do Camboja, aqueles entalhados, aquelas cadeiras parecendo cadeira de... Nossa, É engraçado, como a gente não tem esse olhar, né? Tem um ponto que é legal, que a gente viaja, a gente vê o mundo com os nossos olhos. E aí essa parte da arquitetura, ó, você falou uma coisa que a gente nunca olhou. Esses dias a gente conversando no último programa com o Sereno, né? Foi engraçado. O Sereno, a gente tinha voltado de Pequim e ele falou, mas você viu que legal? Os andaimes tudo de bambu? É impressionante isso. Eu não olho andaime. Jamais. Mas isso é Mas lindo, vocês olhariam andaimes, né? Eu não olho. E você falando, por exemplo, do aeroporto de Jeri, né? Aí, você perguntasse para o aeroporto de Jeri, ia falar, não, bonito, vai. Aí o caso começou. Ele é fresco, tem uma arquitetura que deixou ele mais arejado. É o olhar, né? A experiência de cada um. A experiência de cada um. Legal, né? Você vê o olhar do outro para aquilo, né? Então você fala assim, olha, realmente, é legal também. Então, gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês dois. A intenção da gente com relação a esse quadro aqui dentro do nosso programa é realmente incentivar tanto lojistas quanto profissionais da área de arquitetura e decoração a viajar mais, porque isso sempre faz muito bem para a alma e para o espírito, né? Então, gente, muito obrigada mais uma vez. Obrigada.